Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar daqui a 3 minutos uma live muito especial. Quando eu falo a gente, sou eu, Maria Júlia, e a Paula Prati. Estou muito feliz de estar aqui de novo. A Maria Júlia vai entrar pela página do nosso Papo Rosa e a Paula Prati, que é a nossa Nutri maravilhinda, que está sempre nos nossos eventos, vai chegar já já. Também para tirar dúvidas sobre alimentação, dúvidas em geral, não tem nenhuma dúvida específica, vocês que também compõem a live com as dúvidas de vocês. E ó, a Júlia já está chegando aí, deixa eu colocar ela no... Eu sou meio enrolada, sabe, gente? Vocês já sabem disso, né? E a gente também quer falar um pouquinho. Convidei a Júlia e a Paula. Tá aqui? Olá, Olá, tudo tudo bem? bom? Como é que tá? Ó, peraí, deixa eu ajeitar aqui uma câmera, ação, luz. Não, gente, E aí, quase não nos falamos hoje, né, pois Júlia? é, menina. Coisa rara a gente se falar. Estava aqui falando pro pessoal que a gente hoje teve um dia agitado e que a gente está cheio de projetos novos. Gente, enquanto o pessoal está chegando aí, 2023 vai ser uma coisa linda. Linda, linda, linda. Né, Júlia? Eu acho que sempre, sem dar muito spoiler, mas a gente sempre tem novidades, né? A proposta desse ano do nosso Papo Rosa é realmente a gente ter mais eventos, né? E a nossa proposta realmente inicial é o primeiro semestre. A gente vem com uma ideia aí um pouco mais abrangente, com relação às mulheres, de uma forma em geral, né? Então, acho que tem muito trabalho pela frente, né? Tem muita coisa, realmente, que igual a Sabrina falou, hoje esse aqui é o nosso terceiro encontro do dia, a gente já está 1000 por hora. E eu aqui procurando a nossa live, aproveitar que a Paula está aí, eu procurando aqui a nossa live, logo embaixo da nossa live estava assim, jejum intermitente, estava aquele monte de desenho daquelas barriguinhas, né? E a quantidade dos horários Ah, eu estava também indo vi embora. Aí eu essa. falei, gente, eu quero aquela barriguinha indo embora. Como é que faz isso? Agora, onde é que aperta esse botão para a barriga sumir, gente? Ei, Paula, e aí? Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Com a felicidade de estar aqui, né? Iniciando o ano com essa live maravilhosa, falando de um tema que a gente adora, né? Exato. Ótimo convite, vai ser muito bom. O povo já estava aí falando sobre jejum intermitente. Eu separei aqui 5 dicas para a gente destrinchar sobre elas. Opa! Maravilhosas. Porque Vou pegar até um eu tô... papel aqui, ó. Ó, aqui, as minhas também, ó. Eu quero bonequinha, eu quero a bonequinha da barriguinha que vai secando assim, ó, a barriguinha secando. Eu quero essa. Também tô Ai, querendo, gente. menina. Mas vamos lá, Como é que foi gente. aí, gente? Só fazendo uma pegada aqui, como é que foi a virada do ano? Vocês fizeram muitas metas? Ah, assim, A Júlia na base de 300, né? Coisa gente, se eu pouca. for fazer meu checklist, ainda tá o ano rolando, acontecendo. Então eu peguei leve dessa vez, pelo menos para os primeiros 3 meses. Fiz metas trimestrais dessa vez. Isso aí. Tá bom, devagar e sempre. Exatamente. Eu vou te dizer uma coisa. Esse negócio de meta, esse ano entrou ano, virou ano. Eu fui escrever minhas metas ontem e fiz algumas lá. Mas assim, o ano passado eu fiz muitas metas, que tinha muito compromisso, né? Para resolver, era casamento, era viagem, era trabalho, era lançamento de curso, aí eu tive que dar uma focada nas metas. Esse ano, como a coisa está um pouco mais tranquila, eu não fiquei muito bitolada nessa questão de meta, não. Entre anos a gente continua a mesma coisa, fazendo o mesmo trabalho, continuando e botando o que está no papel encalhado, a gente sabe que tem que tirar, então não precisa nem escrever, porque a gente olha para a cara dele todo dia e sabe que tá ali a pendência, né? Muito bom. É até bom jogar fora esse papel e já escrever outro, né? Para ficar mais. Para dar, né, dar renovada. Vamos renovar aqui, porque ano passado não deu, esse ano
Porque senão, às vezes, esse negócio a gente, né, vou fazer meta, e às vezes faz um tanto de meta e acaba se frustrando de algumas coisas que não aconteceram e tal. Então, acho que assim, tem que ter algumas grandes metas importantes, né? Mas o resto, o trabalho, essas coisas, isso daí vai acontecendo, a vida vai girando, a gente cada vez vai trabalhando mais e também cuidando da gente, né? Ótimo. Maravilhoso. Vamos então para o nosso detox, porque assim, eu lembro de vocês de uma live que a gente faz, que normalmente a gente faz uma live de final de ano para dizer para o povo que pode comer gostosuras. Esse ano, eu acho que é porque eu comi gostosuras demais, a gente pensou em fazer uma. O que a gente faz e agora, José? Então, Paula, olha só. Olha essa expressão que eu guardei para sempre. Chunchamos aquele pão de rabanada naquela misturada linda, maravilhosa, super doce. Comemos a rabanada, comemos aquela maionese, aquelas sobremesas, aquilo tudo. O que a gente faz agora, Paula? Suco verde todo dia? Também, ele pode entrar numa dessas estratégias. Mas quando a gente pensa nesse processo de festas, né, como a Sabrina falou, isso tudo aumenta muito a nossa ingestão de carboidrato e muitas pessoas não estão acostumadas, né? Quem já leva uma vida, a gente pratica atividade física e tal, a gente vem ali o ano inteiro controlando a ingestão de carboidratos, naquela balança do emagrece, malha e tal, não sei o quê, e aí vem uma época do ano que a gente fica, sei lá, 3, 4 dias comendo um carboidrato muito alto. O nosso corpo sente. Hoje eu até falei mesmo, tá dificílimo acordar para ir pra academia. Vocês não têm noção para desintoxicar esse organismo de como tá difícil desse excesso de carboidrato. Então, uma das estratégias interessantes, eu acho que a gente está falando de estratégias detox, estratégias para emagrecimento, né? Não é todos os tipos de paciente oncológico aqui, é quem tem um câncer de mama, quem está mais focado na perda de peso, na hormonioterapia. É bom localizar isso. Mas a estratégia do jejum, principalmente o jejum matinal, ela é uma boa estratégia para a gente começar a baixar esses níveis de glicemia no nosso organismo que foram muito elevados com rabanada, festa de final de ano, ingestão de álcool e tal. E aí, como é que é feito esse jejum, né? Geralmente a pessoa nunca fez jejum na vida, como é que eu posso fazer? Comece com um jejum de pelo menos, né, no mínimo ali 12 horas, contando da sua última refeição de noite até a sua primeira. Isso, para quem nunca fez, já vai fazer um déficit calórico no seu dia bem interessante, né? Então, para quem nunca fez, para quem está adaptado, e, gente, 12 horas é tranquilíssimo. E é o tempo que o organismo leva para digerir tudo aquilo que você comeu no dia anterior, para a glicose ser utilizada e começar a baixar e tal. Mas, se você quer uma estratégia um pouco melhor, mais focada no emagrecimento, caso você consiga, né? O organismo ele só começa a queimar gordura mesmo, utilizar a nossa gordura do corpo para nos manter a partir de 16 horas de jejum. Então, se você conseguir ficar aí de 12 a 16 horas de jejum matinal, Paula, eu consigo, isso para mim é tranquilo todos os dias. Ótimo, maravilha, não tem problema nenhum. Não, eu não consigo, tem dias que eu tenho mais fome e tal. A gente tenta aí uma estratégia de 3 vezes na semana. Então, tudo isso já vai ajudar com que essa glicemia baixe bastante, o seu corpo já vai ficando mais leve, você já vai ver a barriguinha dando uma leve desinchadinha. Vamos. Então, é uma estratégia interessante para a gente seguir. Paula, pode ser outro horário? Todo mundo pergunta, pode ser de noite. Mas, geralmente, o período matutino é onde as pessoas não sentem tanta fome assim, ainda tá acordando. Então, se hidrate bastante nesse período. Pode tomar o shot da imunidade que não quebra o jejum. Pode consumir bastante água, café e chá, de preferência sem açúcar e sem adoçante. Com isso, você consegue ir estabilizando a sua glicemia e cada vez você vai sentindo, né, com o passar do tempo, vai fazendo jejum, vai sentindo menos aquela ânsia, aquela fome matinal. Essa é uma das estratégias da Peraí que eu gostei, calma, que eu gostei muito dessa de 12 horas. Então tá dentro de um limiar viável aqui possível. Deixa eu te falar, essa hidratação, você tá rindo, né? Essa hidratação, líquidos, sucos de fruta, não. Come a fruta como suco. E outra coisa, leite, entra? Não, essa hidratação não entra nada que tenha impacto glicêmico. Por exemplo, o leite, ele vai ter impacto glicêmico. O suco, ele vai ter impacto glicêmico. Tudo isso vai ter. Chá de casca de abacaxi? Pode, é o chá, né?
Então, chá de casca de abacaxi, ele entra aí nesse período de jejum para você tomar. Então, nenhum líquido que tem impacto glicêmico a gente coloca. A gente deixa só o shot, o limão, uma água com limão, porque o limão é muito pouco e aí não interfere tanto nessa quebra de jejum. E água de coco? Não. Água de coco também não. Tá ficando difícil A Júlia quer fazer jejum tomando leite, comendo uma água de coco. Leite condensado, leite Faz um pudim, né, com leite. A melhor que nós temos. Beleza. Fala, Júlia. Então, E paciente oncológico pode fazer esse jejum? Como é que é? Paciente oncológico pode fazer esse jejum, não tem problema. Paciente oncológico, câncer de mama, né? Vamos deixar aqui bem claro qual é o tipo de câncer, que daqui a pouco me vem um de estômago, cabeça e pescoço fazendo jejum. Eu tenho uma síncope aqui, se isso acontece. Então, assim, paciente com câncer de mama, em quimioterapia, não tem problema fazer essa glicemia mais baixa. Alguns estudos modernos já mostraram que isso até melhora, né, os efeitos de náusea antes da quimioterapia. Pode ser prévia à quimioterapia? Pode. Pode ser no dia da quimioterapia? Pode também, não tem problema nenhum. E fora os que estão em quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, só tem benefícios com isso e não tem problema disso atrapalhar o tratamento ou disso prejudicar de alguma forma. Lembrando que a hidratação, principalmente quem está em radioterapia, né? Pode fazer o jejum antes da rádio também, mas a hidratação tem que estar bem assim, lá no alto, para hidratar bastante a pele e não levar a desidratação também. Uma coisa que é importante. Fala, Maju. Não, só Maju está. Eu ainda tô Também que ela engordou mais que eu, que ela está muito ansiosa nessa dieta aí. Fala. Eu tô nas 12 horas ainda, calma, gente. Não consegui evoluir das 12. Não, só mais uma coisa assim para comentar. É que tem jeito, por exemplo, eu vou fazer o jejum à noite e tentar pegar o período da manhã. Por exemplo, se eu faço atividade física nesse período da manhã, eu posso fazer fazendo jejum? Você acha que rola algum prejuízo ou não? Deixo para malhar num período que eu depois de me alimentar? Não, pode fazer atividade física em jejum, sim, não tem problema nenhum, mas tudo é questão de organismo, gente. Acho que eu conheço o meu organismo mais que qualquer um e cada um conhece o seu. Se é uma pessoa, casos que acontecem, tá? Eu tenho hipoglicemia. Eu não posso ficar muito tempo sem comer, minha pressão baixa. Eu tenho essas peculiaridades que são a menor parte da população. Porque sempre quando eu pergunto, eu não posso sair de casa em jejum de maneira nenhuma. Eu falo, você faz exame de sangue como? A pessoa, verdade. Como é que é? Como é que é? Menina? Pois é, né? Às vezes fica aí 8 horas, 12 horas para fazer um exame de sangue e a pessoa, não posso sair de casa em jejum de maneira nenhuma, que eu tenho um treco, que eu passo mal. Aí eu pergunto, quando faz exame de sangue, fica meio mole? Menina, você sabe que não? Então, né, vamos tentar aí, tranquilamente? Então, assim, pode fazer, tudo depende da intensidade do exercício, ver como é que você se sente e tal, mas assim, não tem prejuízos para a saúde, principalmente se a gente tiver reserva, né? Depois do Natal, de Ano Novo, que a gente mais tem nesse corpinho é reserva. E uma coisa que é importante é a questão do pessoal, então agora eu fiz jejum, eu vou quebrar o jejum comendo a vida, né? Aquela quebra do jejum também não é quebrar comendo pudim, né? Vocês veem pudim hoje, gente, né? Não pode ser qualquer coisa, né, Paula? Não adianta. Primeiro, o que acontece? Quando a gente quebra o jejum com qualquer coisa, a gente não está colocando nutrientes importantes, que é vitamina A, C, magnésio, zinco, tudo que tem na verdura, legume, fruta, essas coisas, para o nosso organismo funcionar melhor, né? Esses nutrientes não estão entrando. Além do que, esses nutrientes que deveriam estar entrando, ele tem um valor calórico, né, muito menor do que quando eu coloco uma pizza, um hambúrguer, uma macarronada, um bife com batata frita e lasanha. Então, assim, se você fizer jejum e depois entrar com uma refeição hipercalórica, né, principalmente esses industrializados que a gente fala, ou até mesmo, eu quebrei o jejum com uma lasanha. Entendeu? Super calórica. Vai ficar 6 por meia dúzia.
Porque tudo que você perdeu ficou essas horas todas em déficit calórico, você vai repor tudo em uma refeição. Então, quebrar o jejum de uma maneira estratégica, de uma maneira inteligente, com alimentos com baixa carga glicêmica, né? E rico em nutrientes. Então, frutas, verduras, legumes, carnes, queijo. Mas aí sempre acontece. Ah, Paula, mas não aguentei. Estou tentando aqui chegar nas 16, mas não consigo. O que eu faço? Aí sim, uma boa estratégia é entrar com o suco verde, que ajuda nesse processo de detoxificação do organismo, porque o suco verde ele tem baixo índice glicêmico também e bastante vegetais que vai dar, além de fibras, que vai dar mais saciedade. Então, essas 2-3 horinhas aí que fica faltando para você almoçar, toma um suco verde ou come uma fruta, né? Uma fruta com casca, uma maçã, uma pera, um pêssego, que agora está na época, até dar uma seguradinha na fome, até chegar a hora do almoço. Captei. Gente, quem quiser mandar pergunta, pode mandar. A Kika maravilhosa entrou aí, Kika, nossa embaixadora. Beijos. O que mais, Paula? Dica de detox. Anotou aí? Bom, vamos lá. A pessoa comeu. Esse jejum começa à noite depois da última refeição? Sim, psicóloga Miriam. Sim, começa à noite depois da última refeição. Bom, uma outra questão. Eu também, Kika. Gente, só uma pausa. Eu não consigo não falar isso. A Kika faz um brigadeiro de chuchu. Maravilhoso. Que é maravilhoso! Maravilhoso! E eu quero, tá, Kika? E eu também voltei pra dieta, tá, Paula? Tá, Kika? Tá, Júlia? Tá, mundo? Tá, universo? Tô lutando. Pode seguir, Paula. Falando nessa estratégia do jejum, né? É interessante a gente falar como é que vai ser as nossas próximas refeições ao longo do dia, né? Então não adianta eu tô de jejum até meio-dia e na hora do almoço eu vou lá e boto um pratão cheio de arroz com bastante macarrão, né? Aí no lanche da tarde eu entro com queijo quente. Aí à noite novamente uma refeição, aí de tarde um lanchinho, aí de noite mais uma refeição rica em carboidrato, que pode ser até carboidratos do bem, como tapioca e tal. Então, às vezes, nesse processo, a gente não consegue criar um déficit calórico. Tenta fazer com que as suas próximas refeições ao longo do dia sejam refeições com carboidrato um pouco mais baixo. O que é isso, carboidrato um pouco mais baixo? Não ser tão regada assim em tapioca, pão, bolo, biscoito, esses tipos de alimentos. Então, assim, mas eu não posso comer arroz no almoço? Pode comer arroz. Mas dependendo da quantidade que você está comendo, que tal você reduzir um pouquinho essa quantidade? Reduz 1 colher de sopa ou reduz 2 colheres de sopa e aumenta essa colher de sopa em outros tipos de vegetais. Então, aumenta num brócolis, numa couve-flor, coloca um pouco a mais de salada. Não vai fazer tanta diferença assim, mas já vai reduzir bastante o seu carboidrato. No lanche da tarde, né, tentar substituir aquele pão integral, faz uma crepioca em vez de fazer uma tapioca, que leva um pouco mais de carboidrato, né? Outro dia eu botando uma dieta, eu falei, tapioca tem que ir, umas 2 colheres de sopa, no máximo 3. Nossa, mas isso daí a gente tem que encher a frigideira inteira. Faça ideia do tamanho da frigideira, né? Falei, caraca, isso deve umas 50, 70 gramas de tapioca. Então, assim, isso daí já aumenta bastante o valor do carboidrato na sua refeição. Então, tenta reduzir isso também. Coloca uma fruta, coloca um iogurte, né? Pode até ser uma banana, né? A pessoa tem preconceito com a banana, com a manga. Tem problema, é melhor essas frutas, mesmo que sejam mais doces e um pouquinho mais calóricas, elas ainda vão ter um teor de carboidrato muito menor comparado a um pão integral, comparado a uma torrada, comparado a esse tipo de alimento. É porque às vezes a gente não come uma torradinha, né? Mas 3 torradinhas, 4, 2 fatiazinhas de pão integral, uma tapioca que é o tamanho da frigideira. Então, tudo isso entra nesse caminho. E o jantar é a mesma coisa, né? Caminhar para esse tipo de refeição. É engraçado, né, Paula? Que eu vejo as pacientes falando que elas acham que substituem o pão pela tapioca, né? Como se a tapioca fosse uma super solução aí para evitar o pãozinho, né? E no fundo não é. No fundo não é, e é uma estratégia para quem realmente tem questão com glúten, precisa retirar ou precisa reduzir ao máximo, aí sim a gente troca o tipo de carboidrato, mas não quer dizer que isso vá fazer uma diferença muito grande na balança.
Né? Uma coisa é o organismo funcionar melhor, outra coisa é realmente a gente criar um déficit calórico na balança. E a tapioca, às vezes, dependendo do perfil de dieta, eu preciso de uma dieta mais hiperproteica. A tapioca não tem nada de proteína. O pão integral, querendo ou não, pelo menos ele tem um pouco ali de proteína, pouca coisa, mas ele tem. Então, às vezes é uma troca de 6 por meia dúzia. Então, isso daí a gente precisa entender melhor como é que funciona o organismo do paciente, o que ele tolera melhor, o que ele digere melhor, para poder fazer uma substituição mais assertiva. Paula, eu entendi com relação ao jejum intermitente que a gente tem duas situações. Uma seria mais um detox, mais uma coisa assim para a gente, né, tentar voltar ao planeta Terra, janeiro 2023, vida que segue. E a outra seria sonho de consumo, virar princesa e realmente perder o peso e ficar ali maravilhosa. Existem, fora a questão do horário, claro, da forma que você se alimenta, quantidade de vezes na semana que você faria isso para diferenciar um do outro? Ou não, seriam mais pelas horas? Não, seriam mais pelas horas mesmo. Pelas horas. É claro que se você, pelas horas, se você aumenta a frequência, né? Tudo isso qual ponto de partida, qual organismo de ponto de partida que a gente está trabalhando. Então, se é um organismo que nunca fez, né? Se ele conseguir fazer em maior frequência por 12 horas, aquilo ali vai favorecer o emagrecimento dele até um certo ponto, talvez por umas 2, 3 semanas, né? Passando isso, a gente já precisa mudar um pouco essa estratégia, ou aumentar o tempo de jejum, mesmo reduzindo a frequência, ou intercalar, fazer a intermitência que a gente diz, né? Fazer um dia um jejum de 16, no outro dia um jejum de 18, no outro dia um jejum de 14, fazendo essa oscilação. Essa é a intermitência. Muito bom. Volta, Júlia! Entendi. Olha só, a Kika aqui perguntou que tá na vibe do Overnight Oats, é isso, Kika? O pessoal tá falando coisas muito chiques para o meu QI. Ela tá falando nomes complicados Overnight aqui, Paula. Oats. O que é isso, gente? Eu não sei o que é esse Overnight Oats. Aqui que é muito chique, gente. Eu não acompanho ela, não. É cheia das ideias. É ela que traz essas novidades. Ela vai explicar. Ela vai explicar pra gente daqui a pouco. Ah, tá. Gente, nem eu que sou nutricionista. Eu tô meio por fora. Vocês me explicam aí o que é esse overnight out? Mas é a Kika. A Kika que inventa moda, entendeu? É isso aí. Ela vai contar aqui pra gente. Chia dormida. A Nutri Fátima, que ela é minha parceiraça também aí lá de Nova Iguaçu, ela falou, é aveia dormida, chia dormida. Isso. Ah, deve ser para botar... Não foi a chia para dormir, não, gente. Deve ser que coloca a chia e aí consome a chia, né? Chia com iogurte. Chia com iogurte, deixa de um dia para o outro. Ah, tá. Sim, é super interessante. Só tenha um pouquinho de cuidado na quantidade de chia que a gente coloca, porque a composição não. Ela dá bastante saciedade, só que ela é para ser utilizada pouca, tipo uma colherzinha de chá, uma colherzinha de café. Esses tipos de fibra, eles têm também um pouco de carboidrato ali, então também eleva o valor de carboidrato da preparação. Ah, mas é bom para o intestino. É bom para o intestino, gente, mas não é assim à vontade. É igual as pessoas, eu tô de low carb, então eu posso comer queijo, posso comer à vontade. Queijo tem caloria. Isso eleva muito o valor calórico da refeição. Então, nessas questões, pode ser consumida. É uma excelente opção deixar a chia no iogurte, consumir à noite. E consumir no dia seguinte e tal, enfim, ou à noite. Só tenha cuidado com a quantidade. Perfeito. Agora já entendemos. Tá, maravilha. É bom que foi novidade aí para todo mundo. Bom, pelo menos pra gente, né, Sabrina? Que a Kika tá toda antenada aí nessa... Não, mas eu não quero provar isso não, gente. Eu tô meio enjoada com o negócio de iogurte. Ainda mais iogurte dormido, com chia que dorme. Não quero isso não, gente. Não, é muita informação para mim. Já que esfregou, mas eu tô ótima. Ó, Paula é musa, gente. Estão falando aqui, leu minha mente. Isso aí. Gente, qual mais, Paula, da dica?
Bom, vamos lá, reduzir o arroz. Ah, tá. Nessa de redução de carboidratos também, gente, pelo amor de Deus, o primeiro ponto antes de reduzir o carboidrato é tirar o açúcar da bebida. Não adianta muita coisa você tá lá comendo pouco arroz, só legumes, tirou o macarrão, tirou a farofa, tirou o pão, mas eu tomo 3 xicrinhas de café por dia com açúcar. Cadê a low carb indo pro saco, né? Então, tenha essa noção, porque o que acontece? Toda vez que a gente bebe algo adoçado, suco, chá com açúcar ou com excesso, até com excesso de adoçante, né? Tem gente que não bota as gotinhas, bota aqui, jatinho. Com excesso, a gente ocorre uma elevação da glicemia. E mesmo com adoçante, o excesso de adoçante, né? Ele também pode fazer isso no organismo. Alguns estudos até já mostraram isso. Pode acabar elevando também um pouco a glicemia baixa rapidamente, não é tão quanto o açúcar, mas ele causa um pouco desse pico. Então, já de retirar de uma vez o açúcar das bebidas, né? Café, chá, açúcar, esse tipo de coisa já ajuda bastante. Bom, a terceira dica é ingestão de água. Quando a gente come muito carboidrato, ou come muito carboidrato, ou ingere bebida alcoólica, mais ou menos o nosso corpo fica do mesmo jeito. Eu sei porque eu faço os dois, tá, gente? Eu bebo e tem dias que eu ingiro muito carboidrato e não bebo. Então, eu sinto os efeitos aonde? Na pele, né? Na pele. Então, aqueles dias que a gente comeu, às vezes, muito doce, né? Ou uma refeição muito carboidrato, no dia seguinte a gente tá bem inchadinha, né? Os dedinhos, né? A aliança não entra, a gente fica bem inchadinha. Isso é porque o nosso organismo acabou retendo muito líquido para diluir aquele açúcar, né? Ou quando a gente come alimentos muito salgados e tal. E aí, o que a gente precisa fazer? Diluir esse açúcar, esse excesso de carboidrato, ou diluir esse sal. E aí, o que a gente faz? Muita água. Mas é muita água acima do que você costuma tomar. Então, geralmente, recomendado aí 1,5 litro a 2 litros, eu preciso passar para 3 litros. Eu preciso passar para 4 litros. Você não isso, Júlia? Eu beber 3 litros de água no dia? Gente, é melhor dormir no aquário, gente. Gente, mas faz um efeito. Olha, sério. Eu acredito. Eu tô chegando com 2 suados. Eu tô chegando a 2 suados, eu tô percebendo a diferença. Gente, mais 3 é muita água, né, gente? Tem que andar aqui com a garrafinha, né, o tempo todo. Andar com carregando esse trem. Utilizar aplicativo, aonde você for. Então, assim, vai ter dias que são mais complexos, principalmente quando a gente sai muito de casa, faz outras coisas. Mas vai ter dias que você fica mais em casa, que é mais tranquilo. Então, assim, esse consumo de água mais elevado não precisa todos os dias, né? A gente faz isso por pelo menos uns 2 a 3 dias após esses dias de excesso. Então, assim, depois de 2 a 3 dias bebendo bastante água, você vai ver que seu organismo já vai estar mais hidratado, você já desinchou e voltando à dieta normal. Então, isso compreende também alguns chás, né? Mas assim, Paula, eu não gosto de chá. Água resolve igual. O chá, ele ajuda a desinflamar um pouco o organismo e tal, se você sente dores, se você tem mais dificuldade de acordar. Então, o chá, ele ajuda nessa desinflamação. Mas a água, não gosto de chá e tal, onde eu tô não tenho chá, água. A água vai super bem e você melhora essa hidratação. Eu faço xixi 2, 3 vezes por noite. Primeiro que o certo é isso não acontecer, né? O ideal é que a gente durma a noite inteira e que nem levante para isso não perturbar o sono. Então, para isso, a gente acorda bebendo muita água, então pelo menos 500 ml aí assim que acordar, e vai fracionando essa água ao longo do dia. Por isso que tem que ficar bem atenta e ter sempre a garrafinha do lado, que é o que ajuda. E depois, a partir das 18 horas, já é um horário que a gente tem que diminuir essa ingestão de água, para não acontecer isso, de ficar toda hora indo no banheiro, de noite, acordando para isso. Então, tente fracionar esse líquido entre 8 às 18. Estão perguntando se pode ser água com gás. Pode, água com gás não tem problema, não sendo tônica, né? Tônica. Gente, eu odeio tônica. Tônica tem um gosto amargo, eu não consigo nem tomar gin tônica. Também não. O gosto da gin tônica eu já consigo. Não,
Gin Quando ele é tônica. misturado. Aí quando botam um chazinho de hibisco, quando botam uma fruta, quando botam outra coisa. Mas só o gin e a tônica, nossa senhora, eu só sinto o gosto amargo da tônica. Então a tônica tem açúcar. Não, desculpa. Estavam perguntando quais são os chás recomendados. Vamos lá. Vou falar aqui dos chás que pode todo mundo, quem está na hormonioterapia, na quimioterapia, na imunoterapia. Gente, essa live é pra sempre. Essa fala tinha que ter 1000 holofotes aqui para o mundo. Fala. Os chás mais naturais que a gente tem certeza que não tem certeza, sem um artiguinho, nada, nem a pontinha ali para criar a pulguinha atrás da orelha, são hortelã, casca de abacaxi, casca de jabuticaba, Nossa! capim-limão. Deve ser gostoso. Eu só falo que é gostoso aqui. Chá ruim, tipo chá verde, é bom para emagrecer, é bom, mas não pode tomar no câncer, na hormonoterapia também não, e também é ruim. Então a gente só fala chás gostosos, né? Então, esses chás, né? Erva doce, capim-limão, hortelã, casca de abacaxi, casca de jabuticaba. Não existe nada ainda caçado, fuxicado na literatura que alguém suspeitou de alguma interação. Do resto aí, pode ser camomila, não sei, não sabemos ainda, mas tem uns estudos aí que mostram uma pequena interação da célula, sei lá o que, ninguém sabe se é verdade ou se é mentira ainda. Mas já, né, levantou uma pulguinha atrás da orelha, então a gente fica naquela, será que a gente libera, será que não, para quem tem tratamento, quem toma tamoxifeno, quem toma letrozol. Então assim, vai naqueles que zero problema e que serve para todo mundo, além do que são mais saborosos. Então, gengibre também, esqueci dele, né? Mas o gengibre acho que já tá batido. Todo mundo já sabe que na quimioterapia pode, melhora a náusea e tal, enfim. Então, vai nesses aí que tem um poder anti-inflamatório tremendo também. Ajuda na digestão, ajuda na melhora do estômago. Chazinho de hortelã, mesmo com a hortelãzinha fresca, né? Compra lá para fazer um quibe, um tabule, alguma coisa assim. Já, e é sempre sobra, né? Porque hortelã é um... Nossa senhora, aquele negócio estraga na geladeira, você não dá conta de usar aquilo tudo. Vai fazendo chá com a folha fresca, entendeu? Bom. Então, tudo Gente, aqui isso funciona. mais. Ela falou aqui que ela tem colocado anis estrelado. Já me deu nervoso também, gente. Eu tô muito fresca nessa live hoje. Para saborizar minha água, já considera como chá, por isso que ela faz tanto xixi. Não, anis pode botar anis estrelado na água, saboriza, mas o chá é só quando a gente ferve, né? Tem que ter uma água quente ali para extrair, melhora a substância. Na água, você vai tomar água, temperatura ambiente, vai extrair, mas vai extrair muito pouco, né? Vai extrair só o saborzinho e tal, as substâncias não vão ser tão extraídas não, tá? Chá verde para quem alguém toma tomou um susto tamoxifeno. aqui. Chá verde para quem toma tamoxifeno. Gente, tudo é a dose, vamos lá. Eu não gosto de ser assim, ó, não pode de jeito nenhum. Tudo é questão da dose. Se você ama chá verde, o que eu acho muito difícil, porque é horrível, você pode tomar uma xicrinha de chá verde mais diluído, principalmente se for aquele do sachêzinho. As substâncias que tem ali são muito poucas. Então, se você já tem um ritual, é uma japonesa, costuma tomar isso e tal, isso tá na sua rotina, toma uma xicrinha, um sachêzinho por dia, não tem problema. O problema do chá verde é que a gente usa, como eu já usei diversas vezes, com a finalidade de emagrecimento. Ele ajuda na queima de gordura? Ajuda. Mas ele também dá uma sobrecarga renal e hepática. Então, você está fazendo tratamento, já está tomando uma medicação. A gente precisa deixar o fígado totalmente focado em metabolizar a droga que você está tomando, né? E não o chá. Então, eu tomar uma xicrinha de 150 ml é muito diferente de eu tomar 500 ml ou 1 litro, que é o que às vezes as pessoas fazem, entendeu? E lembrando que o chá verde ele também tem cafeína, né? Então, ele pode deixar a pessoa mais agitada. Se a pessoa for ansiosa, vai ficar mais ansiosa ainda. Então, é como se estivesse tomando 500 ml de café ou até mais. Então, essa é a questão de interagir com a medicação e a gente, né, pedir para não tomar. Prevenção do câncer de mama. Tenho familiar que teve câncer de mama, não quero ter, quero usar o chá verde como prevenção. Excelente, manda ver, 500 ml, se não tiver problema com insônia, pode tomar à vontade, ajuda na queima de gordura, ajuda a desinchar, ajuda a urinar bastante. Estão perguntando
É, são a chá natural ou chá sachêzinho ou chá da folha. Eu acho, gente, que quanto mais natural, melhor, né? Ou seja, É, até a concentração, né? então, exatamente isso. O sachêzinho, esses sachês que a gente compra, a concentração é muito baixa. Então, para você conseguir extrair ali, por exemplo, falar de camomila ou de erva doce, para você conseguir extrair ali uma boa quantidade de catequinas e compostos fenólicos para fazer bem no organismo, você tem que botar ali pelo menos uns 3 sachêzinhos em uma xícara, para ele ficar um pouquinho mais concentrado, entendeu? Então, assim, eu sempre recomendo, quando é um benefício que eu quero muito, a presença do chá, um anti-inflamatório, algo do tipo, eu sempre recomendo comprar a erva, né? E fazer o chá, fazer a infusão, tá? Agora, se eu tô tomando um chazinho assim, só porque, sei lá, tava lá fora viajando, aí tinha um chazinho, resolvi provar, vou tomar um chazinho aqui só pra desinchar, aquele negocinho assim. Chazinho, uma xicrinha de chá, comi o dia inteiro igual o camelo. Tomar uma xicrinha de chá só pra desinchar, assim, só pra não dar peso na consciência. Aí você toma do sachêzinho, não tem problema, entendeu? Mas se for alguma coisa com objetivo terapêutico, aí é da erva. Paulo, eu não sei qual baseado. foi. Oi? Fala. Não, eu ia só mudar o assunto, quer dizer, mudar o assunto não, só uma outra questão com relação, que a gente falou de carboidrato, falamos de chá, falamos de hidratação, com relação a proteínas, né? Com relação a proteínas, uma situação mais detox, não pensando no emagrecimento, mas uma questão mais detox. Gente, que a gente está pós Natal e Ano Novo imediato. Semana que vem a gente pensa em emagrecer, agora a gente só vai fazer o detox. Com relação à proteína, ingere mais, ingere menos, ingere de forma moderada? Então, vamos lá. A proteína, o ideal é que ela seja equilibrada em todas as refeições que você for fazer. Então, no café da manhã, colocar um ovo, um queijo, um leite, um iogurte, a gente já está complementando o carboidrato que vai vir, seja fruta, seja pão, seja tapioca, né? Cada um com a sua dieta, com um pouco de proteína. Então, o ideal é que a gente distribua essas proteínas ao longo da refeição. Então, um franguinho ali, ou peixe, ou ovo na hora do almoço, é a mesma coisa no jantar. A proteína, ela tem a função de dar mais saciedade no nosso organismo. Para quem está fazendo atividade física, né, principalmente atividade física de força, musculação, crossfit, funcional na praia e tal, a gente precisa de requerimentos energéticos melhor. Tente utilizar, como no Natal, nas festas, a gente já comeu uma proteína bem regada em gordura, né? Para o peru, a gente sempre faz um molho mais gorduroso, a carne de porco, o pernil, o tender, enfim. Essas carnes que são mais gordurosas, nesse processo detox, o ideal é que seja realmente uma proteína mais magra. É o sem graça mesmo, nesse momento detox. Não é isso para a vida inteira. A gente está falando de um momento detox pós-festas. Então, tanto as proteínas quanto os vegetais, comer de uma maneira mais simples. Então, um refogadinho ali no alho e cebola, até cozido no vapor, um franguinho grelhado, uma carne moída refogadinha só com cebola. Então, evitar preparações mais elaboradas, pelo menos nessa semana de detox. Por exemplo, preparações mais elaboradas gostosas. Uma berinjela caponata. Vamos colocar aí, é uma delícia, né? É uma preparação que a maioria das pessoas gosta. Mas já regada em azeite, né? Então, já é uma preparação que tem um valor calórico e uma gordura um pouco maior. Então, fazer uma proteína mais magra. Um peixe, um atum, né? Um frango grelhado. Sobrecoxa. Eu amo sobrecoxa. Faz parte do cardápio da minha casa. Mas nesse processo, nessa semana, já é um tipo de proteína que eu já evito um pouco mais, entendeu? Muito e aí, bom. Falando sobre essas dicas, vamos lá. Posso continuar aqui? Que entra Sim, claro. nessa parte da proteína. Não, pior, a gente já está com quase 40 minutos. Pois é, vou adiantar aqui então. A perguntar A no gente não chat se aguenta. dente de leão. Não, dente de leão não é interessante para quem está em tratamento. Quem não está em tratamento pode tomar, mas deve ser ruim para peste. Eu nunca tomei. Sou sincera. Bom, em relação a essa questão das proteínas, a gente fala muito do jantar, né? Então, vou jantar todo esse processo de emagrecimento. Uma coisa que eu pretendo fazer, e esse ano eu vou me dedicar mais afinco, é jantar mais cedo.
Então, quando a gente janta mais cedo, o nosso organismo ele tem um tempo maior de pelo menos 2 horas para digerir aqueles tipos de alimento. Ele não fica ali parado no estômago, né? Então, isso ajuda no processo de emagrecimento também. Claro que assim, eu posso jantar mais cedo uma lasanha. É só porque eu jantei cedo eu vou emagrecer? Não é bem assim, tá, gente? Então, assim, é só uma cerejinha do bolo. Calma. Poder jantar um pouco mais cedo, principalmente quem tem insônia, quem tem problema para dormir, que é um grande problema hoje da população. Ah, eu não durmo, tenho insônia, fico rolando na cama. Não adianta jantar 9 horas da noite, querer bater na cama às 10 e achar que vai dormir. O seu corpo ali, ele não está focado em fazer você dormir, ele está focado em fazer com que você tenha a digestão daquela alimentação. Então, tentar jantar até as 8 horas da noite no máximo é a melhor opção. Se conseguir jantar ali 7, 7 e meia, tá ótimo. E nessa refeição mais noturna, também para melhorar a qualidade do sono, melhorar a digestão e tal, tentar procurar incluir mais vegetais, né? E principalmente vegetais de mais fácil digestão. Ah, comer uma saladinha à noite é ótimo. É ótimo, de folhas cruas e tal, tem pouca caloria. Mas é uma fibra que requer mais do nosso organismo para ser digerida, né? Então, isso vai ficar ali um tempo no intestino e tal. Então, eu tenho problema do sono, eu preciso comer uma alimentação mais fácil de digerir, eu vou dar preferência aos legumes cozidos. Então, chuchu, uma cenoura, uma abobrinha, uma berinjela, um brócolis, uma couve-flor, um espinafre refogado. Esses legumes são mais fáceis da gente digerir. E aí também entra a questão da proteína. Então, proteínas mais magras, ovo, peixe, frango. Eu já digo que o ovo e peixe. O frango, para mim, se eu tenho um problema com sono, tenho um problema maior de digestão, eu oriento o paciente a ficar aí no frango, no peixe e no ovo, que são bem mais fáceis de digerir, bem mais magras com os legumes. Então, isso já melhora bastante a qualidade do sono, né? E o processo digestivo. Carne vermelha, evitar ao máximo à noite, gente. É só porque é à noite, tá? À noite. Perfeito. Deixa eu te falar, uma pergunta que sempre vem e passou aí, voltando lá um pouco atrás, mas só porque a gente não respondeu. Quando falou do açúcar nem pensar, perguntaram se aqueles açúcares mascavo, se também não pode. Pulamos essa pergunta só. Vamos lá, tem duas questões. A gente precisa entender as diferenças entre os açúcares, né? Vamos lá. Açúcar branco, União, Cristal e tal, não sei o quê. Esse açúcar, ele é refinado. Ele não tem nenhuma vitamininha ali, não tem nada. Ele só tem carboidrato por si só e fim, né? Já os outros açúcares, o açúcar de coco, o açúcar demerara, o melado da cana, o mascavo, esses açúcares, eles têm a mesma quantidade de carboidrato, porque é açúcar, mas eles são um pouco mais nutritivos. Então, por exemplo, o melado da cana tem um pouquinho de ferro, né? O demerara tem alguns outros micronutrientes interessantes para o organismo. Mas se falando em termos de detox, de redução de carboidrato da dieta e tal, aí a gente pede para realmente, nessa primeira semana, tentar eliminar todos esses tipos de açúcares, ou se ainda assim for muito difícil, consumir na menor quantidade possível. Então, assim... Eu tô rindo, Paula, desculpa, porque a Kika perguntou assim, o que eu como? Se eu como alpiste, que tudo eu faço cara ruim. Kika, já viu gente gorda comer só alpiste? Eu como de tudo, mas ela falou palavras que desencadeiam coisas ruins em mim. Espinafre, chá verde, não dá pra mim, é puxado, mas eu como tudo, eu sou aquela que come dobradinha, rabada, doce, eu como absolutamente tudo, mas espinafre forçou. Mas, ó, eu como abobrinha, como abóbora, como quiabo babando, adoro. É só que espinafre dói um pouco aqui dentro. É só selecionar, gente. Ninguém precisa comer nessa semana de detox do que não gosta. Não dá pra comer o que não gosta. Porque se comer, você vai fazer isso por poucos dias. Então, seleciona aqueles legumes que você gosta e tá tudo certo. Segue a vida com eles, né? E se puder rotacionar cada vez mais, né? Variar o tipo do legume, melhor ainda. Aqui, Muito falando bom. de alpiste, ela come chia hidratada no iogurte, não sei o quê. Ah, bem sei!
Perfeito, tá vendo? E essa também pesou pra mim. Chia, iogurte, hidratado, dormido já não pode ser bom, gente. Só pizza dormida do dia seguinte que é boa. Gente, Assim, a gente já tá na reta isso. final, né? Menos batata, acredito que sim. Deixa eu só tirar uma dúvida não, que eu acho que é uma coisa que pode. Ah, espinafre com batata doce, não. Batata doce com frango, ok. É só uma coisa que eu acho legal, Paula, que para a gente fechar assim, antes da gente falar nosso detox de mente, a questão do doce, que a gente tem vontade de comer o docinho, né? Eu aprendi um pouco nessa minha caminhada, né? Que eu tenho aquela vontade da tarde do doce. Às vezes eu compro banana da terra, faço cozido, jogo canela. Às vezes o pessoal pega aquele quadradinho do cacau meio amargo e derrete em cima da banana. Então tem algumas saídas assim para aquela vontade do doce, né? Tem super saídas. O lanche da tarde, ele é um momento, na verdade, que a gente precisa fazer esse momento de entre 4 e 6 é onde vem a fome de leão que sai daqui de dentro, que nada Fome do sacia. demônio. A fome, aquela fome. É uma coisa. Exatamente. Então, nesse momento, aí sim a gente pode utilizar uma refeição, por exemplo, carboidratos do bem. Então, coloca uma banana, coloca um pouquinho de pasta de amendoim, coloca um cacau aí, né? Então, esses tipos de preparação a gente pode estar utilizando ao nosso favor. Então, o whey protein, que é uma proteína também em pó, ela dá um saborzinho de cacau, de chocolate, que ajuda a adoçar um pouco e complementar essa banana. Então, esse horário da tarde, uma banana da terra cozida é ótima, é super doce, né? Precisa de um fiozinho de mel, uma coisinha à toa, só para canela. Então, esses alimentos mais adocicados super salva nesse momento e são bem-vindos, né? Podem ser utilizados mesmo nesse processo detox, vai ajudar bastante, porque você tem que pensar, ou é isso ou seria o quê, né? Então, seria um panetone, seria uma barra de chocolate, seria, Não, né, um biscoito. olha só, teria tantas opções que é melhor nem entrar aqui nos detalhes. Pois é. Então, quando a gente vê o que poderia ser, a gente fala, não, isso daqui tá ótimo, tá maravilhoso. Sabrina, vamos encerrando? Vamos fazer o fechamento geral aí, detox, resumão em 3 palavras? Eu acho que a gente falou do detox pós-natal, detox alimentar, mas eu acho que a gente teve um ano muito pesado, né? E a gente está começando aí. Eu acho legal a gente ter um detox para a nossa mente no nosso dia a dia, né? Acho que cada um tem o seu. E é importante a gente buscar esse detox, né? Para as nossas almas e nossas mentes. Eu queria saber, Paula, qual é o seu detox aí para sua alma, para sua mente no dia a dia? Cara, o meu detox para a mente é chegar, é o meu, tá, gente? Eu gosto muito disso. É ter um momento de lazer na quinta-feira, onde eu pego, faço um petisco, tomo uma tacinha de vinho, converso com meus amigos, ou eu ligo para minha mãe, fico batendo papo. Se o Cadu não estiver em casa, a gente conversa. Se ele não tiver, sabe aquela coisa de bater papo, coisa que a gente que sei lá, cara, outro dia eu parei pra pensar quanto tempo eu não pego o telefone e ligo pra uma amiga, coisa que era comum a gente fazer. Tipo, sabe, aquela coisa que antigamente o pai reclamava, fica pendurado desse telefone. Quem faz isso hoje, gente? Quem pega o telefone, liga pra alguém e fica batendo papo, tipo, contando da vida pra uma amiga e tal. Então, ultimamente eu tenho dado valor a esses tipos de coisa, sabe? Então eu tento ligar para uma amiga e aí conversar, contar como é que foi a semana, outro dia eu ligo para outra. É uma forma que eu acho de dar atenção às pessoas que a gente está distante, que a gente gosta. Tem várias amigas que estão em Niterói ainda e tal. E também ser um pouco ouvida, né? Então, escutar o que eu estou passando e se aproximar daquelas pessoas que a gente não tem um convívio tão presente ali e tal. Então, isso ajuda bastante a dar uma detoxificada na mente, ou quando estou mais estressada, preparar algo. Eu gosto muito da cozinha terapia. Então, isso são coisas que eu me peguei fazendo, assim, que eu gosto bastante. Boa. E você, Maju? Olha, eu, além das prováveis 12 horas que eu vou arriscar, o meu jejum intermitente, que vai ser
algumas tentativas que eu vou precisar fazer. Não, eu acho que eu venho com a proposta desse ano, assim, tentar me organizar um pouco melhor, né? A questão carga horária, nosso dia a dia é muito louco, a gente tem uma cobrança muito grande, não só com o trabalho, mas com os afazeres, né, a mais que a gente faz. Eu acabei me envolvendo em muita coisa esse ano. Então, assim, tentar me organizar de uma forma que isso seja produtivo, mas não esquecendo, fora a questão, atividade física e tudo mais, momentos de lazer, mas com hobbies. Né? Tem coisas que eu gosto muito de fazer, todo mundo sabe que eu adoro a questão da dublagem, do teatro, da dança, fazer passeios de ecoturismo, de trilhas, de caminhadas, tentar encaixar isso de uma forma, digamos, quase que rotineira, né? Ou seja, para ela realmente se tornar um momento assim, realmente de prazer. Apesar de que todo o meu trabalho é muito prazeroso, faço isso realmente com muito amor, com muita dedicação, e pego esse monte de coisa para fazer porque eu gosto também, né? E me sinto que eu estou ajudando de alguma forma, mas ter esses momentinhos assim de prazer. Agora, assim, a minha dica detox que fica, aí eu já vou fazer uma dica para o lado ginecológico da vida, mas que eu acho que isso é para a vida, né? Não só no período agora, mas o detox da vida, é o óleo de coco. Ninguém mais vive nesse planeta sem óleo de coco. Então, dentro do momento detox, o óleo de coco podendo servir para todas as regiões do seu corpo, fiquem à vontade de como queiram usá-lo. É isso. Boa. Gente, que loucura esse óleo de coco no final. Vê a gente com coco, com óleo, gente, que loucura. Estou falando igual aquela menina, qual é aquela maluca que o pessoal fala? Óleo de coco, gente, óleo de coco, sem ácido. Paula, pensei aqui que os nossos filhos não conhecerão isso de falar no telefone, né? Horas, eles não sabem o que é isso, né? Mal sabem conversar, eu acho, hoje em dia, né? Agora tudo é internet. Enfim, a perguntar, meu detox, gente. Não, eu ainda estou no óleo de coco. Então, eu priorizo muito ter o espaço com a família toda semana. Realmente, estar com a minha família me nutre muito. Eu preciso, quem me acompanha sabe, né? Eu preciso botar meu pé na água do mar, na areia, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. E eu pensei, né? Estou querendo esse ano estar mais envolvida com as artes também, porque realmente é uma coisa que me faz muito bem. E eu acho isso, eu acho que a gente tem momentos pra gente, né? Eu priorizo muito isso, o meu momento, o momento da Sabrina, né? No momento que eu consiga ficar um pouco quieta, né? Apesar de não parecer, eu gosto de ficar quieta, né? De silêncio. Então, o Carlinhos falando do óleo. Júlia, tá lascada, gente. Depois dessa eu encerro. A Júlia vai comprar óleo de coco e vai para casa nesse momento. Gente, Carlinhos, beijo. Vai, óleo de coco! Gente, feliz ano novo. Paula, muito obrigada. Esse ano teremos várias aventuras, vamos juntas. Júlia, te amo, você sabe disso. E, gente, quem quiser mais dúvidas, é só acionar. Tirar mais dúvidas, é só acionar a gente no nosso Instagram sempre, tá? Gente, feliz ano novo. Beijo. Feliz ano novo, obrigada. Até o próximo encontro, gente. Amém, pessoal. Obrigada. Beijo, feliz ano novo pra todo mundo.